Então, gente, o que aconteceu? Eu tenho um problema com o Zoom que é crônico do meu PC. Toda vez que eu abro o Zoom no PC, ele fica derrubando. Aí hoje eu fiz tecnicamente uma gambiarra. Eu espero que funcione. Peço vocês desculpas pelo imprevisto, mas enfim, acontece. Eu queria saber se, antes da gente começar, se vocês assistiram a última aula que eu postei, que os meninos postaram. A gente ficou um pouco preocupado com isso, porque houve algumas reclamações. E eu queria saber dos que assistiram a aula, se vocês acharam a aula bacana, se está tudo legal, se vocês querem que mudem alguma dinâmica nas aulas, e se vocês tiverem alguma sugestão, vocês podem falar que a gente está aberto para isso. Tudo tranquilo quanto isso aí? Vocês conseguiram acompanhar direitinho então, né? Beleza. Caso alguém queira falar mais alguma coisa, tudo certo. Beleza. Sim, era sobre fatores endógenos, Amanda. Então, gente, já são 9 horas, podemos iniciar. A aula hoje é um pouco... Sim, Luísa, todas as aulas estão postadas. As que tiveram até hoje estão postadas. Não, beleza, beleza. A questão do slide no Classroom, eu resolvo isso amanhã para vocês. Então, gente, como eu falei para vocês na primeira aula que eu tinha feito com o André, eu costumo usar, além do PowerPoint, eu costumo fazer via o Word também, usando esse modelo aqui de formatação. Eu faço isso porque fica simples para mim elaborar o meu raciocínio. Eu não vou ler isso aqui tudo para vocês, quando vocês forem estudar em casa fica melhor para vocês também. Aqui eu estou com o meu roteirinho. E na aula de hoje nós vamos falar sobre pedologia, que é basicamente terra. É um conteúdo que aparentemente é grande, mas é bem simples. A gente vai discutir umas questões aqui de geologia e geografia e entrando um pouco na história do Brasil aqui, um tiquinho, né? Então, iniciando, a gente define solo como a parte superficial da terra. É onde se desenvolvem as atividades humanas, como a agricultura, construção e sustentação da vida vegetal. Então, basicamente, solo é a camada superficial do planeta, aonde que se tem atividades humanas. É onde a gente planta, é onde a gente constrói, é terra, bem dizendo assim, né? E a pedologia é a ciência que estuda isso, é a ciência que estuda o solo. Aí a gente começa a discutir alguns questionamentos, que são como os solos se formam, por que são diferentes. Então, basicamente, a gente tem quatro ou cinco fatores de formação de solos, que são eles: o material de origem, o relevo, organismos vivos, clima e o tempo. Esses cinco fatores são fundamentais para a gente compreender como que o solo se forma. E agora nós vamos entrar aqui em cada um deles bem brevemente. Não sei se algum de vocês aqui quer fazer geografia, quer fazer geologia, biologia, ou agronomia, mas quem trabalha com solo é basicamente a gente, é biólogo, engenheiro, agrônomo e geólogo. Caso algum de vocês tenha interesse em uma dessas áreas, a gente vai ter um debate um pouco mais amplo. Na graduação, a gente tem um debate mais amplo disso. Então, vamos lá, né? Oi, alguém quer falar alguma coisa? Tudo tranquilo? Então, beleza. Em um primeiro momento, a gente tem um material de origem, que vai ser a base para a formação do solo. Esse material de origem pode ser a formação rochosa, que vai vivenciar intemperismo, e a partir desse intemperismo vai surgir o solo. Então, imaginem um bloco rochoso que vai se intemperizando e aquele cisquinho que vai soltando do processo de intemperismo vai soltando aquela areinha vai se tornar o solo. Então, como que o material de origem influencia o solo? Se a gente tem um material de origem que são rochas vulcânicas ricas em sílica, a gente tem um solo mais fértil. Se a gente tem o clássico granito gneiss, que é uma rocha metamórfica, pode ser um solo mais ácido. Se a gente tem calcário, que é uma rocha sedimentar, a gente está falando de um solo que é rico em nutrientes, mas não tão rico quanto um solo de basalto, por exemplo. Então, basicamente, o material de origem é a rocha que vai derivar o solo.
Aqui a gente tem cana-de-açúcar e aqui uma terra preta, né? Nós vamos ver mais à frente. O relevo também é peça fundamental. O relevo também é peça fundamental nessa questão dos solos, porque o relevo controla o intemperismo e erosão do solo. Então, por exemplo, em áreas assim, a gente tem a formação de solos mais fortes para baixo. Aqui em cima não forma tanto solo, porque é uma escarpa de uma montanha, então sempre que chove, pelo relevo ser agudo, vai sempre lavando, né? Então não tem como a gente ter uma formação de um pacote de solo ali, tá sempre sendo lavado, o solo vai se formar mais abaixo. Então, relevos inclinados, relevos acidentados, como montanhas, é praticamente nula a existência de solo ali. Enquanto áreas de planície e planalto próximos a rios, áreas mais baixas, já se tem solos mais espessos. Um exemplo disso é a Mesopotâmia, que aqui vocês devem ter visto na aula de História Geral, mas percebam que a região da Mesopotâmia nesse mapa, à minha esquerda, é um mapa que consegue ilustrar bem o relevo da região. A parte verde é a parte mais baixa, e aqui a gente pode ver as montanhas. Coincidentemente, a civilização vai nascer aqui, porque o solo aqui é maior e suporta a agricultura. O solo das montanhas não suporta. Entenderam essa questão do relevo? Quanto mais a gente tem intemperismo e erosão acontecendo, mais se tem solo formando, mais regiões de escarpas, de montanhas, os solos são rasos. Então, por isso a civilização vai surgir aqui, né? Se vocês estiverem me ouvindo, eu dou R$ 1 para quem me falar qual foi a primeira civilização que existiu. Quando voltar ao presencial. Se é que voltar ao presencial, onde eu pago vocês. Se vocês me falarem, se joga na internet. Quem vocês acham que surgiu primeiro? O Egito, a Não, Mesopotâmia, não a é Índia? aquela da... Quem falar, ele ganha R$ 1. Como Animar é que chama vocês. aquela mulher da África? Ela é a mulher mais velha junto com o povo que encontraram? Não, não, galera, vocês erraram. Mais para frente eu conto para vocês. Em seguida, depois do relevo e do material de origem, então a gente está falando de rocha e topografia. A civilização mais antiga do mundo é a China. Ou que se tem registro arqueológico é a China, onde tem cidades e muitas pessoas. Depois a gente tem a Índia e depois o Egito. O primeiro humano, sim, é na África, mas assim, a ideia de civilização de cidade, muita gente vem da China. O terceiro fator são os organismos vivos. Aqui agora é um assunto mais de biólogo. Já Thaís, que é minha assistente, é bióloga. Sim, Andressa, tudo é da China. É quase tudo, né? A Thaís é bióloga, ela entende um pouco mais disso aqui do que eu, mas assim, a gente que é geógrafo se aventura nessas coisas também. Mas os organismos vivos determinam a carga de matéria orgânica no solo e ajudam no intemperismo biológico e alteram a mineralogia do solo. Um exemplo disso, quando a gente tem minhocas e formigas no solo, comparado com um solo que não tem minhoca e formiga, vocês conseguem perceber aqui na imagem terra com humus, que é terra com cocô de minhoca e cocô de formiga, e uma terra comum de jardim. A terra que tem minhoca e formiga, como esses animaizinhos vivem na terra, eles vão revirando ela. Quando eles estão revirando a terra e colocando o cocô ali e pegando um pedacinho aqui, um pedacinho ali, eles descompactam a terra e deixam ela mais soltinha. Se a terra está mais solta, a gente tem uma maior circulação de oxigênio, a gente tem uma maior circulação da água. Então a terra fica mais dinâmica, fica mais viva, o que facilita muito para o cultivo de plantas e etc. Então, assim, esse é o ponto dos organismos vivos, né? Que são muito importantes no solo. Terras boas costumam ter minhocas, terras boas costumam ter formigas, mas não é por acaso, é porque elas estão ali fazendo aquela terra ser boa, girando a matéria orgânica. Por fim, nós temos o clima, que o clima basicamente é o seguinte: o clima é o que controla a erosão. Porque se chove muito, a tendência é ter muita erosão. Se é um tempo frio, a tendência da erosão é ser menor. Como que a gente vê isso? Por exemplo, lembram do basalto que eu falei no início? O material de origem da rocha é basalto.
A gente tem o basalto na Amazônia, onde que é quente e chove. A gente tem o basalto no Japão, onde que o clima é temperado. Basicamente, a gente está falando do mesmo tipo de rocha, no mesmo tipo de relevo, uma planície. O que acontece? Na Amazônia, forma-se mais solos que no Japão. Por quê? Sendo que a rocha é a mesma e o relevo é parecido. O relevo tem características topográficas iguais. Bom, porque na Amazônia chove mais. Então, na Amazônia, teremos solos mais espessos. Mas aqui, gente, isso é só um exemplo. Não estou falando que o solo na Amazônia é basalto, porque a gente não tem um mapeamento de solos que consegue dizer com precisão qual é o tipo de solo da Amazônia. Mas aqui é só um exemplo para vocês entenderem que temperatura, calor e chuva deterioram a rocha muito mais rápido do que a rocha em lugares frios. Então, assim, o clima é fundamental, porque o clima vai ajudar a decompor a rocha. Como eu falei do Japão, vocês conhecem a história dos samurais, imagino eu. Por que surgem samurais no Japão? A aula de solos hoje vai ser um pouco assim, a gente vai discutir um tipo de história. Já falamos da China, agora vamos para o Japão, tá perto. Basicamente, sempre tem um carro na minha aula. Basicamente, os samurais vão surgir no Japão porque o Japão é um lugar de clima temperado e tem um solo muito fértil. Mas tem um solo fértil, mas como tem pouca taxa de erosão no Japão, como o clima é temperado, a rocha demora-se mais a decompor. Então tem pouco solo. E os samurais vão surgir para poder lutar por terras no Japão. Então, a ideia do samurai é, de certa forma, relacionada com a questão pedagógica, porque a gente tem pouca terra. Se tem pouca terra arável, as pessoas passam fome. Então, o que você tem que fazer? A gente tem que se armar e defender a nossa terra. E nesse cenário surgem os samurais. Curiosidades um pouco sem sentido, mas a gente fala aqui nessa aula. Outro ponto é que a Amazônia tem um clima tropical. Essa faixa inteira que vocês estão vendo de solos litosféricos, né? Solos... Essa região aqui que está mais escura são onde tem solos mais profundos. Coincidentemente, são regiões de clima temperado ou de clima tropical. Tem chuva, tem calor. Rocha não gosta disso. E outra coisa, o que está em cima determina o que está embaixo. Se a terra é pouca, tem-se conflitos. Se a terra não é arável, tem-se conflitos. Entenderam? O clima aqui também ajuda nisso. Então, a gente começa a ver nessa questão aqui, nessa parte da geografia, que fatores físicos são tão ligados a fatores humanos. A política é ligada ao solo. Solo, Estado, Hartzell. Enfim, uma discussão que a gente vai ter lá na geografia política, mas vamos com calma. Por fim, temos o tempo. Por quê? Porque, às vezes, a gente consegue encontrar respostas de determinados tipos de solo somente analisando o tempo geológico. Por exemplo, eu falei para vocês que não existe solo espesso em áreas de relevo. Só que, imagine que a gente tem montanhas e no alto dessas montanhas tem solos espessos. Poxa, professor, você me disse que em montanha não tem solo espesso. Em determinado lugar tem solo espesso e agricultura em montanha. Bom, porque aquele solo estava lá quando a região era plana. Lembra lá em tectonismo de placas, que a gente viu que a Terra passa assim, sobe ou desce? Imagine aqui uma camada de solo. Subiu, o solo ficou. Tem-se uma montanha com solo espesso, graças ao efeito da tectônica. Mas para explicar isso, somente com o tempo. Então, aqui a gente tem um esquema, né, de como a vegetação afeta no solo, onde a gente tem um solo de clima temperado, um solo de clima tropical e um solo de clima árido. Percebam que no solo de clima úmido, aqui no meio tropical, o solo é mais espesso, enquanto no clima árido já não é tão espesso, já se tem mais rochas. A gente sabe que no solo é espesso pela quantidade de horizontes, mas fiquem tranquilos porque isso não cai no Enem. Essa questão de quantos horizontes tem um solo, isso não entra muito no Enem, então vocês podem ficar mais tranquilos quanto a isso. Você só tem que lembrar que mais organismos vivos no solo significa solos mais espessos. Menos organismos e menos vidas são solos mais jovens. Gente, esse é o primeiro tópico da matéria. Alguma dúvida vocês tiveram até aqui? Comentários? Coisas do tipo? Sugestão de música? Alguma coisa? Se tiverem, por favor, falem aqui que eu sano as dúvidas de vocês. Professor, Oi.
O tempo altera em quê? Tá, eu imagino que essa questão do tempo foi complicada para vocês, mas eu vou explicar de novo. O tempo, quando a gente fala tempo e solo, a gente está falando do tempo na escala geológica. E como a gente viu lá em tectônica de placas, e vocês devem ter visto também em geomorfologia, porque assim, eu falei para vocês que solos, é muito difícil ter solo espesso em relevos altos, em relevos montanhosos. Mas isso acontece. E o que explica isso é o tempo geológico, como, por exemplo, por que se tem solos mais profundos no sudeste do Brasil? Um exemplo. É o clima. Tá, tudo bem, o clima aqui não é tão tropical quanto é na Amazônia. Mas o que explica isso é porque aqui é mais antigo, geologicamente, do que o resto do país. A gente vive em cima do escudo cratônico. O cráton é a parcela mais antiga de terra, de rocha que se tem. Então, em áreas cratônicas, temos solos mais espessos, porque são áreas mais antigas. A erosão atuou aqui mais tempo. Entendeu? Então, por isso, algumas regiões que não têm clima tropical ou não tem determinado fator para ter esse solo espesso, tem solo espesso, porque são regiões mais antigas geologicamente. Esse é outro exemplo que eu trago. Conseguiu compreender? Que a questão do tempo é só que ele vai explicar alguns fatores do solo que não aconteceriam em condições normais. Então, a gente tem que retroceder na escala geológica para entender. Conseguiu compreender? Obrigada. De nada. Se tiver outra dúvida, se não ficou bem na sua cabeça, você me avisa isso aí. Não deixa passar a dúvida, não. Deixa eu ver se... Relevo, Raíssa? Tá bom. Então, Raíssa, a questão do relevo é a seguinte. Eu expliquei que o tempo... Esquece a questão do tempo agora e vamos focar no relevo. Imagina, Raíssa, uma montanha. Quando chove nessa montanha, aqui é a parede da montanha. Quando chove nessa montanha, aqui tem uma camadinha chiquitinha de terra. Quando chove, a água pega aqui, vai escorrendo nessa montanha e vai lavando essa montanha. Aqui está a parte de baixo da montanha. Em cima, só tem um afloramento rochoso da montanha nessa região, porque a água está lavando ela. Todo nutriente que está na parte mais alta desce para a parte mais baixa, devido à lixiviação, erosão e o intemperismo. Vai intemperizando essa rocha. Mas não se formam solos aqui. Por quê? Porque tudo que está aqui pela gravidade vai para baixo. Então o solo vai se formar abaixo. Então aqui a gente vai ter um afloramento rochoso. E aqui, abaixo dessa montanha, a gente vai ter os solos mais espessos. E com muitos nutrientes que vêm da rocha daqui que está sendo lavado o tempo todo. Consegui explicar essa questão do relevo? Que relevos mais altos, relevos mais agudos, possuem solos mais rasos. Tranquilo, Raíssa? Tudo certo, gente? Podemos seguir? Ana Brito, como assim mais organismos? Você pode me explicar isso aí que você tentou perguntar, dúvida ou um comentário? Se Professor, possível. como assim solos rasos? Solos rasos são solos que estão muito próximos do afloramento rochoso. E solo raso? Então, bom, vamos lá. Aqui eu vou explicar isso para vocês melhor, mas basicamente, um solo raso é um solo que é só uma capinha de terra e já temos a rocha. E caso vocês fiquem na dúvida, professor, o que é afloramento? O que é um afloramento rochoso? Gente, um afloramento rochoso é nada mais nada menos que uma montanha. A montanha é um afloramento rochoso. Deixa eu explicar isso para vocês, que vocês não devem ter sacado. Vocês estão vendo essa montanha aqui, à minha direita? Essa montanha é um afloramento rochoso, entendeu? Para quem ficou na dúvida com a questão do relevo, então aqui, essas montanhas que vocês conseguem ver tanto no mapa topográfico quanto na imagem, essa montanha é um afloramento rochoso. Então, quando chove, a água da chuva vai tirando todos os nutrientes da rocha que está aqui em cima e vai jogando aqui para baixo. Então, vocês podem ver que as terras cultiváveis estão abaixo das montanhas, abaixo do afloramento rochoso, porque tudo está aqui e escorre para cá. Aqui não tem solo, aqui já tem um solo muito espesso com os nutrientes daqui. Conseguiram compreender o que é um afloramento rochoso? Tudo certo? Tudo tranquilo? Dúvidas, inquietações, sugestão de música, bebida, comida? Podemos seguir?
sim, tudo tranquilo. Então, beleza, galera, vamos seguindo. Evolução do perfil do solo. Vocês falaram aqui, né, de solo raso. Bom, vamos lá. Eu fiz um roteirinho. Para não ficar perdido, nem vocês ficarem perdidos. Então, a formação do solo leva alguns anos, ou alguns milhares de anos. E como a gente viu, a formação do solo tem relação com a litologia e ações naturais que ocorrem. Então, vamos lá. Vocês estão vendo a imagem aqui? Tem imagem. Então, vamos com calma nessa imagem para que a gente possa entender isso de uma maneira bem simples e eficiente. Ignorem o quadro litológico daqui. Pode ser basalto, pode ser gneiss da massa, muito bom, diga-se de passagem, pode ser calcário. Aqui, na rocha-mãe, a gente tem a rocha. Imagine um afloramento rochoso. Essa rocha começa a ter presença de material orgânico aqui. Sabe quando tem um concreto na casa da gente, ou quando a gente vê uma rocha na Serra da Piedade, tem líquen nela? Tem aquelas graminhas, lodo? Enfim. Começa a surgir lodo nessa rocha, que estava o blocão de rocha lindo, maravilhoso, sem nada. Então, como rocha não gosta dessas coisas, essas coisas têm que atacar as rochas, né? Tem que tirar a paz dessas amiguinhas geladas. Então, aqui, imagine que na rocha começa a ter líquen, ter lodo na rocha, e está chovendo nela. O líquen é uma espécie colonizadora, né? Vocês vão ver isso em biologia, enfim, eles adentram nas coisas primeiro que qualquer outra coisa. Então, a gente começa a ter líquen na rocha. Esse líquen que está na rocha retém água, porque chove, o lodo ele se expande e ele começa a reter água ali. Beleza. Continua chovendo, é uma região de clima quente, então o lodo toma conta da rocha muito rápido. E começa a reter mais água. Choveu, ficou mais água retida ali. A água começa a derreter a rocha, começa a arrancar... Não, derreter não, peraí. Rocha é mais forte que isso aí. A água começa a mexer na química da rocha ali, começa a deixar a rocha mais fraca superficialmente. Começa a tirar uma areinha da rocha. Com o passar do tempo, isso, muito obrigado, Débora, começa a decompor a rocha bem lentamente. Então, com o passar do tempo, essa decomposição vai ficando cada vez maior. Então, a gente já começa a ter a formação do que a gente chama na geografia de horizonte A. O horizonte A é a primeira camadinha de terra antes da rocha. Então, a gente vai ter a rocha-mãe que começa a se decompor e o produto dessa decomposição, que ocorre devido ao clima e aos organismos biológicos, o clássico lodo líquen, começa a decompor a rocha e começa a formar uma fina camada de areia em cima dessa rocha, né? Uma fina camada de terra, que, diga-se de passagem, é muito rica em nutrientes. Então, a gente tem a formação de horizonte A. Esse horizonte A começa a ter composições diferentes. Então, quando a gente tem a formação do solo, forma-se primeiro o horizonte A e o horizonte C, que no caso a gente chama de rocha-mãe. Então, a gente tem a rocha-mãe e o horizonte A. Aí fala assim, professor, e o horizonte B e o horizonte C? Eles se formam depois? Primeiro a gente forma o horizonte A, depois e a rocha-mãe. O horizonte C vai ser a rocha-mãe em um estado mais avançado de decomposição. Por quê? Já se tem uma camada muito grande, uma camada razoável de rocha decomposta. E nessa camada razoável, começa a adentrar raízes e começam a crescer plantinhas. O efeito da erosão na rocha-mãe, que já está bastante desgastada, começa a ficar cada vez maior. Então, a rocha-mãe começa a se decompor muito mais rápido. E a partir da decomposição dessa rocha-mãe, forma-se o horizonte C, que, a partir do momento que se forma o horizonte C, começa a ter raízes mais profundas, então acelera-se ainda mais a decomposição da rocha-mãe. A gente tem o horizonte C, que são as rochas decompostas, e o horizonte B, que vai ser uma camada de solo bastante ampla. Conseguiram compreender isso? Forma-se o horizonte A e a rocha-mãe, via intemperismo e decomposição. Depois temos o horizonte C, que é a rocha-mãe em um estágio mais avançado de decomposição, e o suporte das raízes aliadas à decomposição vai se formando solos com horizonte B cada vez mais vastos. E assim a gente tem um perfil de um solo bem evoluído. Conseguiram compreender isso? A questão da evolução e do perfil do solo? Ficou tranquilo para vocês?
Gente, vocês falando que isso está tranquilo, eu fico até com medo. Eu explico por quê. Porque pedologia na graduação é uma matéria hiper difícil. Aí eu fico assim, cara, eu tô conseguindo realmente... Vocês estão conseguindo realmente focar nisso aqui? Eu fico... Mas se vocês estão conseguindo, tudo bem. Então, Amanda, esse processo acontece em todos os tipos de relevo? Não. Como eu falei lá, relevos montanhosos, em relevos montanhosos, em afloramentos rochosos, que são aquelas montanhas, isso não acontece, porque a rocha é lavada o tempo inteiro. A água bate na rocha e vai escorrendo. Não tem como ela desenvolver um solo desse. Porque quando a rocha começa a se decompor, choveu, leva a água, leva aquela areia embora e volta para a rocha-mãe lisa e plena de novo, sem líquido, sem nada. Aí a rocha-mãe fica igual o mimi do Pose, mó paz. Enquanto isso, a rocha-mãe que está no solo, que não tem para onde escorrer a água, vai ter que virar solo. Conseguiram compreender? Responde sua dúvida, Amanda. Tudo certo, gente? Então, vamos seguindo, né? Aqui um pouquinho sobre cada horizonte. Então, no horizonte O, que é esse mais escuro aqui de cima, tem o horizonte A. O horizonte O mais escuro. A gente tem alta concentração de matéria orgânica, porque as folhas vão cair aqui e vão se decompor aqui. O horizonte A, o próximo da superfície, também tem uma presença relativa de matéria orgânica. Temos o B, que tem uma grande presença de minerais e é o mais espesso, com um baixo acúmulo de matéria orgânica, e o horizonte C, que é onde a rocha está se decompondo, e tem sedimentos e pedacinhos de pedras, saprólito, que é o que a gente chama isso, né? A rocha que se decompõe, a gente dá o nome de saprólito. Quando ela começa a decompor em estágio avançado, torna-se saprólito. Então, é basicamente isso que é cada horizonte. Aí vocês devem estar com uma dúvida na cabeça assim, professor, qual solo é o melhor para isso ou para aquilo? Se vocês têm essa dúvida, eu explico isso para vocês agora. Gente, um solo bom para o agronegócio não é um solo que é rico em matéria orgânica. O agronegócio que é um solo espesso com horizonte B. Basicamente, eles só precisam disso. Então, sempre que vocês começarem a ver debates agora, vocês prestem um pouco mais de atenção nisso. Quando você fala assim, por que tem esse interesse em uma região ou em outra região? É porque o lá tem solo com horizonte B mais espesso. Mas, professor, por que o horizonte B, já que ele não tem tanta matéria, não tem tanta presença de matéria orgânica? Por quê? Por que esse horizonte que está abaixo? Porque o solo é mais espesso, então o solo aguenta mais arados. Você pode passar muito mais arado nele, que ele suporta isso muito mais rápido. Você está bem distante da rocha. E para quem planta em larga escala, como agronegócio, isso acaba sendo bem mais interessante. Dane-se se é fértil ou não. Se não for fértil, a gente põe correção de calcário, a gente põe fertilizante que vai ser fértil. Entenderam agora o debate? Como é feita a medição desses horizontes? Então, Isabela, basicamente... tá aqui. Basicamente, deixa eu ver se tem outra imagem. Não, tem. Basicamente, quando está construindo uma estrada, eles fazem um corte. Cortam a estrada, vão com a máquina de terra e cortam. Daí o geógrafo, o geólogo, o biólogo ou o agrônomo desce lá e consegue ver as diferentes cores desse solo e consegue definir qual é o horizonte certo mediante a análise de laboratório. Ou então a gente fura a terra como se fosse fazer uma cisterna, só que bem mais estreita, e vai tirando a terra de lá de dentro, vai vendo as diferenças de terra e vai falando, olha, aqui é tal horizonte, aqui é tal horizonte, aqui é tal horizonte. Então, ou é por perfuração ou é por algum corte. A gente chega lá, olha isso, faz uma análise laboratorial e a gente descobre os horizontes do solo. Responde sua dúvida? Sim, obrigada. Nada. Aqui tem a imagem para vocês dos horizontes que eu falei para vocês, a rocha em decomposição, rocha CBIR, OAEB. Aqui está um pouco mais detalhado, porque eu peguei isso aqui de um livro de graduação de agronomia, essa imagem. Então, assim,
Não se assustem com ela, aqui só está o desenho bem definidinho, que ela estava mais bem explicativo do que a da esquerda. Gente, podemos seguir para os principais tipos de solo do Brasil? Ou vocês querem fazer algum comentário, dúvida, inquietação, perguntar o preço do dólar, a capital das Ilhas Fiji? Ou podemos seguir? Podemos seguir? Quanto está o dólar, então, Andressa? Eu imagino que está na faixa de 5,40, 5,60. Não assustem quando eu fiz essas perguntas malucas para vocês, é só para eu saber se vocês estão aqui ou não, se vocês estão prestando atenção no que eu estou falando, porque como a gente está em EAD, não, o euro tá caro pra caramba, mas como a gente está em EAD, eu tento prender a atenção de vocês com o máximo de perguntas bobas possíveis. Um professor meu e da Thaís, que está na aula na época do cursinho, falava isso. Ele chegava na sala, escrevia uma música lá e falava assim: gente, essa aqui é a música da aula de hoje. Aí depois ele explicava por que aquela era a música. Grandes momentos. Então vamos lá, né, galera? Oi, peraí, Yasmin, vou ler. Não, tudo certo, Yasmin. Tudo tranquilo. Então, gente, vamos lá. Que horas são? Que horas são? Que horas são? Enfim, a gente olha as horas daqui a pouco. São 9h30. Então 9h40 a gente faz um intervalo, pode ser? Tudo bem assim para vocês? Ou vocês querem seguir direto? Ou vocês preferem intervalo? A gente faz um intervalo de 3, 4 minutinhos e... Ô, galera, é uma democracia. Intervalo é melhor. Segue direto. Seguir direto. Intervalo. Quando for 9h40, 6. Prefiro direto. A votação. Direto só você. Então, gente, eu vou fazer um intervalinho de 3 minutos, pode ser? Ó, vou fazer de 3 a 5 minutos, assim fica meio intervalo, meio direto, e a gente dá conta de terminar. Pode ser? Aí a gente vai fazendo essa gambiarra para agradar todo mundo. Tudo tranquilo? Então vamos seguir. Então, né? Quais são os principais solos do Brasil e do mundo? Já falamos de China, que é a civilização mais antiga. Eu expliquei para vocês por que surgem os samurais no Japão. Falamos um pouquinho do Egito, de onde que os humanos nasceram, que foi na África. Agora nós vamos entender por que tem café no Brasil. Por que ocorre o ciclo do café e da cana-de-açúcar no Brasil. Olha para você ver. A gente já passa no aparato geral da linha histórica aqui. Isso é para vocês verem que geografia e história estão próximas, estão lado a lado. Então, vamos lá, né? No Brasil, a gente tem basicamente 4 tipos de solo. Isso em linhas gerais. Quando vocês pegam um livro de pedologia para ler, caso algum de vocês seja, enfim, estude algum dos cursos que eu falei, vocês vão ver que existem mais uma pancada de tipos de solo. Tem solo pra caramba. Mas aqui a gente vai falar dos 4 gerais. Iniciamos por terra roxa. Terra roxa, que é uma terra de alta fertilidade, então a gente tem esse solo de vermelho, com alto teor fértil, então basicamente tudo que planta nasce, e ele é presente na região sudeste, e se origina da decomposição do basalto. Basalto, rocha, vamos ver se vocês sabem, vulcânica. O primeiro tipo de rocha que a gente tem. É a rocha mais abundante do planeta Terra. É o que cobre o oceano. Então, é um solo que se origina do basalto. E ele vai ter essa cor avermelhada devido ao basalto ter uma capa avermelhada. Então, assim, pra vocês verem que tem uma ligação aí. O basalto é uma rocha vulcânica com alto teor de sílica. Então, assim, é um solo que tem muita sílica, então ele é fértil. Por que chama terra roxa, já que é vermelho? Bom, vamos lá. História do Brasil agora, imigração italiana. Os italianos vêm para o Brasil para as lavouras de café. A gente viu que esse solo está presente no Sudeste. Minas, São Paulo, Mato Grosso, Goiás. O que teve nesses estados? Política café com leite, ciclo do café, enfim. Os italianos estavam nessa região. Em italiano, terra vermelha significa rosso. Então, pega esse nome pelos italianos, que falavam terras rossas.
Então, o brasileiro falou assim, vamos chamar de terra roxa. Mas, na verdade, os italianos chamam de terra vermelha. Porém, roxo para roxo, na época foi parecido e pegou esse nome. Curiosidades bizarras. Tudo tranquilo até aqui? Espero que sim. Massapé. Falamos do ciclo do café, agora vamos para o ciclo da cana-de-açúcar. Então, o massapé é um solo que é encontrado no litoral nordestino. Ele é feito da mistura de gneisses, que são rochas um pouco ácidas, e de uma mistura de rochas sedimentares, como calcário e filito. Então, professor, mas o gneiss é uma rocha que tecnicamente é alcalina, ela é ácida. Sim, mas os calcários e os filitos equilibram isso tudo. E a gente tem um solo que é fértil e excelente para o plantio de cana-de-açúcar. Por isso, o ciclo da açúcar se desenvolve nessas regiões. Até hoje são regiões muito fortes, porque é um solo que é fértil, não tão fértil quanto a terra roxa, quanto o nosso solinho basáltico, derivado de basalto, porém é um solo que dá conta do recado. E a gente pode fertilizar ele também, tem horizontes espessos, então, assim, é um solo muito bom. Tem-se no litoral nordestino e é onde se desenrola o ciclo da cana-de-açúcar. Temos o solo de salmourão, que é um solo que é encontrado na região sul do Brasil, que é basicamente feito da fragmentação de granitos gneisses e rochas graníticas. Então, o que vocês pensam aqui? O massapé no Nordeste é de uma rocha que é alcalina. E só é fértil porque tem uma ajuda de outro tipo de rocha. Aqui é só rocha granítica. Então, não é um solo que é muito fértil e tem muito pedregulho nele, muito pedaço de pedra, de granito gneiss, de granito, esses aqui que a gente tem na nossa casa, enfim. É um solo que é muito pedregulhoso e é muito difícil cultivar nele. Aqui já se tem problemas de cultivo. E, por fim, temos os solos aluviais, que são basicamente solos que são formados devido à sedimentação de várzeas ou vales. Um exemplo, a gente tem um rio correndo, onde esse rio vai correndo, ele vai deixando seus dejeitos arenosos, e esses dejeitos arenosos vão virando solo. E esse é o solo aluvial. Uma curiosidade sobre o solo aluvial é que são bem produtivos para a agricultura porque eles têm uma alta carga de matéria orgânica, porque o rio transporta matéria orgânica intemperizada de rochas, matéria orgânica que vive dentro do rio, que sai para fora, vai para a terra também. E por que o solo aluvial é importante no contexto de Minas Gerais? Porque é do solo aluvial que vai se encontrar a primeira pepita de ouro na região de Vila Rica e Mariana, e vai se desenrolar o ciclo do ouro nesse solo maravilhoso que a gente tem, a gente chama de Minas Gerais por causa disso. Daí vem-se o nome que vocês vão ver lá na história, Ouro de Aluvião. Por quê? Porque acharam uma pepita de ouro na margem de um rio, em um solo aluvial. Então, chama-se Ouro de Aluvião. Tranquilo até aqui, gente? Tudo certo até agora, galera? Conseguiram compreender as parafernálias da história brasileira ligadas com a Terra? Deu para fazer essa revisão histórica assim, que já vai soltando coisas nas cabeças de vocês, sem muito sentido aparente, mas vai soltando. Então, beleza. Então, vamos seguindo, né? Então, agora são 9h37. Eu não gosto de número inteiro, então podemos fazer intervalo agora e voltar às 21h40. Tudo certo para vocês? O que vocês acham? A gente faz o intervalo agora e volta 9h40. Pode ser, galera? Não, beleza. Fechou. Bem rápido. Eu imaginei que fosse demorar muito mais isso aqui. Vocês devem me ter assustado. Vocês, poxa, o professor tem 27 folhinhas. Mas eu prefiro fazer aula assim, porque fica mais fácil para vocês estudarem do que usar um PowerPoint. Então, sempre que eu for trabalhar conteúdos muito longos com vocês, eu vou usar dessa forma. Ao menos que vocês queiram um PowerPoint, aí vocês me avisem, tá bom? Mas caso vocês tiverem alguma preferência, alguma crítica contra esse modelo, aí vocês podem falar à vontade, que eu estou aberto.
Podemos seguir, senhores? Eu tô perguntando uma coisa da hora, né? Que eu vejo não passou um minuto ainda, não sei se não voltou. Deixa eu ver. Vamos seguir. Tem 48 aqui. Vamos pôr para derreter. Então tá, gente. Classificação dos solos. É solo coluvial ou fluvial? Não, é coluvial mesmo. Temos solos eluviais e aluviais. Espera aí, que eu te falei aqui agora. Espera aí, eu mosquei aqui. É solo coluvial ou fluvial? Tá. Solo coluvial, o colúvio não é bem um solo. Calma aí que essa imagem aqui é mais ilustrativa. A gente tem... Aqui é só um esqueminha que eu peguei em um livro, para vocês poderem entender melhor o que é um solo aluvial, que eu tanto falei lá atrás. Né? Então, aqui é mais um esquema mesmo. Então tá, gente. Solos eluviais. Eita. Tem um microfone aberto. Quem tá com o microfone aberto, por favor, cuidado que tem alguma coisa batendo aí. Beleza. Como é que é, gente? Deixa eu ver isso aqui que vocês perguntaram. Professor, esse conteúdo cai muito no Enem? Então, cai... Não cai não, mas pode cair. Quando eu fiz Enem em 2017, naqueles olhos tempos, no ano que o Enem foi pauleira pra caramba, caiu. Então, assim, já caiu, então pode ser que caia de novo. Mas calma que o que cai muito mesmo, eu vou falar que vocês estão lá no final disso aqui. Não, gente, tomem cuidado. Eu respondi uma dúvida. A gente vai ter tempo? Eu vou entrar num comentário aqui. Olhem a nota de corte do curso que vocês querem fazer o mais rápido possível. Assim que fechar o SISU, vocês teriam noção quanto vocês precisam. E revisem os Enems. Em especial, olhem bem para a prova de 2017, que foi a prova mais pesada que já teve em um Enem. Foi a prova que a Thaís, que está aqui ajudando a gente, fez, né? Foi uma prova muito pesada. Foi o Enem que o tema da redação foi a educação de surdos. Ana Brito, eu preciso de 770. Talvez não. Pode ser menos se você entrar na lista de espera. E aqui, gente, se vocês estão na lista de espera, se vocês estão mal colocados no curso de vocês, galera, não preocupa não, tá? Porque quem passa em primeiro e quem passa em 10º na lista de espera, os dois vai chorar junto na mão de professor maniqueísta. Então, assim, o importante é entrar, igual o mata-mata, Champions League. E o importante é classificar. Não importa como. PSG tomou um caldo do Bayern, mas classificou. O importante é classificar. Vai todo mundo sofrer junto, vai todo mundo chorar na Fafiche. Não chorem nos banheiros de sexo, já aviso a vocês. Nem nos banheiros da engenharia. A galera costuma não chorar nesses banheiros. Agora os banheiros da Fafiche estão liberados. É bom que vocês escrevem umas poesias inspiradas e fica um negócio legal. Vou falando da FMG para vocês. Tem um ano que eu não piso lá. Não, eu fui outro dia pegar uma flor para minha namorada fazer um trabalho. Então, assim, eu fui lá, mas não entrei dentro do prédio. Mas, não, Raquel, você fala isso agora, você vai sentir falta do cursinho ainda. Eu também falava isso. Hoje eu sinto falta da época que eu estava no cursinho. Então, vamos lá, galera. Solos eluviais e solos aluviais. Os solos eluviais são entendidos como aqueles que são formados por rochas encontradas no mesmo local. Ou seja, rochas que sofrem o processo de composição no mesmo local, para então tornar-se solo. Vocês estão vendo a imagem à minha direita? Então, essa imagem à direita é um solo eluvial. Em contrapartida, o solo aluvial, que é o solo que tem lá na Mesopotâmia, é um solo que se forma com sedimentos de outras rochas, que são trazidos por rio ou então por questões de relevo. Então, basicamente, o que acontece? O solo aluvial é o solo que é formado em regiões planas. E os solos aluviais são solos que são formados próximos a montanhas. Basicamente, a diferença é essa.
Vocês conseguiram sacar, galera, a diferença de eluvial para aluvial? Solo eluvial é formado estaticamente num lugar, em uma região plana, enquanto o solo aluvial é formado em regiões de relevo acidentado, onde se tem uma montanha e abaixo dessa montanha tem esse acúmulo de sedimentos. A diferença é essa. Conseguiram pegar a diferença de solo eluvial para aluvial? Calma aí. Aluvial fica tipo na montanha e aluvial é em lugar plano. Isso. Quer ver um exemplo melhor? O solo aluvial é formado por rejeitos de outros lugares, geralmente rejeitos de montanha ou rejeitos de rio, enquanto o solo eluvial é formado com nenhum tipo de rejeito, é formado por processos de intemperismo físico-químicos da mesma rocha. Não recebe material de nenhuma outra região, enquanto o solo aluvial é formado por materiais de outros lugares que não são daquele lugar. Ficou mais fácil compreender? Quem falou aí? Deu para sacar direitinho? Não, tranquilo. Meu. Não, beleza, velho. Sei, se tiver qualquer outra dúvida, abre o microfone, fala e é isso aí mesmo. Alguém... eu tô na espera, eu chego mais atrasado do que passa na lista. Sem essa lista, pergunta. Não, se chegar atrasado, não. Como a Thais falou, você consegue acompanhar. Preocupa não, vocês ainda conseguem chorar junto com quem for o primeiro colocado. Vocês vão conseguir. Tem tempo para tudo. Fiquem tranquilos. Então, a gente tem também solos zonais. Galera, isso aqui já não costuma cair muito no Enem, não, mas vamos um focozinho aqui. O que são solos zonais? São basicamente solos que possuem um horizonte B bem definido. Podem ser férteis ou não. Característica deles, eles têm um horizonte bem definido. Quem perguntou de como que a gente descobrir as camadas do solo, aqui nessa imagem exemplifica bem. Tem-se um corte e a gente vê a diferença da coloração da Terra e vamos descobrindo os horizontes por aí. Mas, basicamente, solos zonais são solos que possuem um maior tempo de formação e uma maior profundidade. Então, são solos espessos. Solos zonais, solos espessos. Os solos zonais se dividem em latossolos, pedozóis, solos de pradaria e desérticos. Percebam que eles variam muito a tonalidade, a característica físico-química de um para outro, porém, todos têm como semelhança serem bem espessos. Temos solos ricos em matéria orgânica, temos solos não muito profundos e inférteis, enfim, é uma variedade gigantesca aqui em solos zonais. Solos interzonais são solos desenvolvidos, porém, são desenvolvidos e influenciados por fatores externos diversos. Por exemplo, solos salinos, que são de regiões áridas ou próximos ao mar. Então, devido a essa questão, o solo é bem desenvolvido, porém se torna infértil porque tem muita carga de sais nele. Ou solos hidromórficos, que, bom, geralmente não costumam ser muito férteis, porque tem muita água nele, ele pega uma cor preta e um cheiro não muito bom, porque falta oxigênio circulando ali. Tudo tranquilo, galera? Até aqui nesse pedaço que eu expliquei para vocês? Tudo certo? Tudo tranquilo? Então, beleza. Gente, esse tópico que eu acabei de falar não costuma cair muito no Enem. São isso aqui, ó. Solos interzonais. Isso aqui não costuma... Isso daqui já caiu. Isso aqui já não costuma cair tanto. Mas eu vou deixar esse material disponível e vocês dão uma lida. Tudo bem? Não vou perder muito tempo aqui não, porque a gente tem que discutir mais 10 slides. E, bom, agora nós vamos entrar no que cai muito no Enem. Então, por favor, atenção de todos. Vou até fechar minha porta ali que está fazendo barulho. Temos mais 10 folhinhas, e não tem muita coisa escrita, tem mais imagens mesmo. E agora nós vamos tentar o que realmente costuma cair muito no Enem. Um segundo, só vou fechar a porta, que senão o barulho vai incomodar vocês. E aqui, atenção total. Podemos ir? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Dúvidas, comentários, inquietações, perguntas? Aonde que fica a Dinamarca? Capital da Noruega? Podemos seguir então, né? Se tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar.
Então, vamos lá, né, galera? Obrigado, Camilo. Agradeço a vocês por estarem aqui me motivando cada vez mais e falando comigo, que isso ajuda muito. Então, vamos lá, gente. Processos de empobrecimento do solo. O que é isso? É basicamente quando o solo começa a perder força e começa a não servir mais e começa a ficar preocupante a situação, porque já entra em risco ambiental. Então, o primeiro processo de empobrecimento do solo, claro, eles não têm uma ordem, são apenas fenômenos que acontecem, mas eu coloquei aqui primeiro a desertificação. Então, o que é desertificação? É uma mudança que ocorre na paisagem que torna a região parecida com o deserto. Por que acontece, professor, desertificação? Pode ser que, às vezes, ocorra por um fator natural. Por exemplo, a gente tem uma mudança no regime de chuvas de uma região por muito tempo, como a gente vai ver lá em climatologia, que alguns fenômenos climáticos costumam causar mudanças drásticas e causarem secas extensas. Esses fenômenos climáticos de origem natural podem levar à desertificação. Porém, quando nós, humanos, começamos a desmatar em excesso, a usar água em excesso, a botar fogo nas coisas e fazerem coisas não muito ecologicamente sustentáveis, a gente também pode criar a desertificação. Então, vocês sabem o Nilo, na foz do Egito? Oi, Gabriel, você quer falar alguma coisa? Gabriel? Vocês sabem o Nilo? Depois vocês coloquem assim na internet, Rio Nilo. Eu só lembrei do Nilo agora, eu peguei a imagem da Agreste Pernambucana. Eu ter colocado. Então, tudo bem, Gabriel. Eu ter colocado o Nilo aqui. Gente, imaginem o Egito. Vocês sabem que o Egito tem um Nilo ali e que ao redor do Nilo tem um deserto, certo? Certo. Mas o Egito, na época do Tutancâmon, do Ramsés, do Sete, do Akenaton, da Cleópatra, do Júlio César, o Egito não era bem isso. O Egito era um lugar que tinha muitas plantas. Por que hoje não tem o Egito, professor? Porque, bom, a agricultura ostensiva próxima ao Nilo, nas margens do Nilo, e a construção de canais desertificou a região inteira. Por isso que no Egito só tem um folhetinho de água correndo e um verdinho bem próximo ali. Não tem tanto verde. Antes o verde estendia-se a distâncias muito maiores. Tinham vários animais ali. Hoje não, é só um deserto, um verdinho só próximo do Nilo. Por quê? Porque ele desertificou. Então, assim, já é o primeiro alerta. Usem com consciência os bens que a gente tem. Então, basicamente é isso. Agricultura ostensiva, desmatamento, queimadas em excesso, construir canais em excesso, causa desertificação. Professor, Tranquilo, galera? Oi. algum solo em específico é mais propício à desertificação? Não. Isso não é muito comum, não. Costuma acontecer com vários tipos de solo. O problema é no uso que a gente vai fazer. Porque, assim, claro, os solos têm, como a gente viu, possuem variedades próprias e tudo mais, mas se a gente colocar quase todos no mesmo processo, na mesma batida, eles vão se desertificar. Vai existir desertificação mais rápido. Uns, claro, mais rápido que outros devido à constituição dos horizontes, mas basicamente o tipo de solo que não vai interferir tanto. Responde sua dúvida? Respondeu, obrigada. Nada. Alguma outra dúvida sobre a desertificação, galera? Podemos seguir para o próximo? Então, beleza. Arenização. Então, vamos lá. O que é arenização? A arenização ocorre em climas úmidos. Porém, o que é isso? Agora, na arenização, a gente tem a formação de bancos de areia em solos de consistência arenosa que vão se desertificar. E como que vocês pensam assim, professor, mas como que vai acontecer desertificação em climas úmidos? Não é que vai virar um deserto, como vai ficar um agreste, né? Porque, bom, a região é fria. Mas vai ficar um banco de areia gigantesco num lugar frio. O que acontece? A imagem aqui é bem explicativa.
imaginem que a vegetação auxilia a água não infiltrar muito no solo. A vegetação não deixa infiltrar muita água no solo. A gente tira a vegetação. A água vai infiltrar cada vez mais no solo. A água infiltra e vai escorrendo. Porém, essa água vai pesando, pesando, pesando e começa a arrancar tudo. E daí a gente cria a arenização. Por quê? Porque é um solo que já é arenoso no natural. Já é um solo formado por arenitos, que são rochas sedimentares. E basicamente, assim, não é um solo muito firme. Não tem-se uma litologia, não tem um quadro rochoso firme ali, não tem rochas muito firmes. Então, assim, é um solo já tecnicamente oriundo de rochas frágeis, então esse solo tende a ser frágil. E daí a gente começa a colocar água no sistema o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. É igual colocar... Quando vocês eram pequenos, vocês já brincaram com areia? Que vocês vê aquele banco de areia, que você passa na areia e, puf, dá um bicudo, e você faz um castelo de areia, alguém vai e chuta. Enfim. É basicamente isso que acontece. A água vai pesar tanto no solo, vai infiltrar tanta água que vai começar a levar tudo que tem ali. Então, vocês percebam na imagem que que a vegetação em cima, aqui mais à esquerda, estão vendo aqui que tem uma barreira de árvores, certo? Em cima não tem essas árvores, foram retiradas. Quando chove, a água infiltra por aqui, vai pesando, 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 começa a surgir trincas no solo e vai começando a lavar, porque a água entra em cima e sai por baixo. Porque a consistência do solo e das rochas não consegue segurar a água. Então, começa a arrancar tudo, formando grandes bancos de areia. E daí vira um gigantesco areal. Conseguiram compreender o que é arenização, gente? A água, tipo, vai batendo assim na areia, no solo que é mais arenoso, e vai levando ele. Isso, ele vai acumulando água, vai acumulando, 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 infiltrando, infiltrando, infiltrando. E essa água, devido ao solo não ser tão rígido, ou essa água não escorrer, ficar lá dentro presa, ela começa a forçar a areia e essa água vai querer sair por algum lugar. E na hora que ela sai, ela vai levando todo o quadro litológico arenoso com ela junto. Respondi sua pergunta? Respondi sua dúvida? Sim, muito obrigado. Certeza? Certeza. Não ficou nenhuma inquietação perdida, não? Se tiver ficado, você pode falar, velho. Então, podemos seguir para o próximo? Então, vamos seguindo. Então, beleza, galera. Processos erosivos. Bom, vocês viram lá em geomorfologia, na aula, eu não sei quem deu aula de erosão. Vocês tiveram aula de erosão? Acho que vocês tiveram aula que fala de erosão e intemperismo físico-químico. Imagino eu. Sim, sim. Então, beleza. Obrigado. Então, o que acontece? Os processos erosivos alteram o relevo e podem ocupar grandes áreas. Qual que é o problema disso? A erosão forma cratera e pode causar deslizamento. Esses deslizamentos retiram nutrientes do solo. Sim, sim, isso é uma bossoroca, Rafael. Aqui a gente tem uma bossoroca que a gente tem erosão mesmo que acontece. Qual que é o problema da erosão, galera? Quando a gente tem a formação de erosão, a gente tem solo colapsando. E quando esse solo colapsa, geralmente é com água. Então, a água vai lavando os nutrientes desses solos e, bom, faz um estrago desse e ainda levou todos os nutrientes. O solo fica infértil e a gente cria um problema gigantesco. Pode desabar a encosta, ter movimentação de massa. Imagina que você tem uma plantação de, deixa eu ver, banana. Começa a erodir. A banana é pesada. Vai virar um buraco desse, infelizmente. Por isso que a gente tem que ter um estudo de solo bem definido. Por isso que a gente tem que ver onde a gente constrói. Porque se a gente construir em áreas suscetíveis à erosão, a gente agrava elas. Por isso tem deslizamento de terra e, às vezes, assim, né, causam fatalidades.
por falta de estudo de solo. Então, a erosão é um problema gigantesco no empobrecimento do solo, no aspecto da agricultura e no aspecto urbano, pode criar colapsos gigantescos e acidentes bem trágicos, como deslizamento de terra e, enfim, outras coisas. Tranquilo quanto à erosão, galera? Quanto aos efeitos do processo erosivo, tudo certo? Tranquilo. Beleza. Nesse caso, a vegetação não segura o solo. Então, Fernanda, o que acontece? Nesse caso, já não tem nem vegetação para segurar o solo. Como eu dei o exemplo, o que acontece? A gente retira a vegetação que está no solo e constrói casa. Então, assim, o que vai ter raiz segurando esse solo se a gente construir casa? Não vai. Vai ter asfalto, vai ter carro, então vai ter mais carga de água entrando e criando mais peso, além do peso da construção. Ou então, quando é plantação de alguma coisa, a gente tem, claro, tem o que a gente está cultivando ali, mas não tem as gramíneas, não tem as árvores mais. E tudo isso vai pesar e vai levar ao colapso. Então, assim, muito do que acontece com a erosão é por conta de retirada sem responsabilidade da camada da vegetação. Respondi sua dúvida? Tranquilo. Podemos seguir, galera? Ou vocês têm mais alguma dúvida, inquietação? Ah, outra coisa. Gente, quem mora próximo de barranco e de encosta, por favor, não plantem bananas em barrancos e em encostas e nem bambu. Pelo amor que vocês têm à vida de vocês, se vocês verem alguém fazendo isso, plantando banana em encosta, plantando bambu em encosta, não deixa. Porque, assim, tem-se a crença de que pé de banana e pé de bambu, e árvore de bambu impedir a erosão, mas, na verdade, eles agravam a erosão, porque são raízes bem pesadas, e essas raízes pesadas, aliadas à falta de cobertura vegetal, mais água, mais o peso da raiz, eleva ainda mais a chance de erosão. Então, por favor, gente, sempre que vocês verem alguém falando não, vamos plantar bananeira, que bananeira não deixa a terra deslizar no barranco, por favor, avisem essas pessoas que não, que pode estar aumentando o problema. Então, por favor, se vocês verem isso, vocês avisem as pessoas. Tudo bem? Podemos seguir? Eu falei, eu quase que esqueci disso aqui. Isso aqui tem que ser lembrado o tempo todo. Salinização. Então, galera, uma perguntinha básica para vocês, já que vamos falar de salinização. O que vocês acham que é o maior desastre ambiental da história da humanidade? O que vocês acham que pode ser o maior desastre ambiental que pode acontecer na história da humanidade? Alguém abre o microfone e responde, eu mando aqui, algum de vocês, caso vocês se Água sentirem potável confortáveis. acabar. Água potável acabar. Beleza. Um ponto interessante. Muito boa sua observação. Amanda Oliveira. Tsunami. Também complicado, mas tsunami não afeta todo mundo. Vocês acham que o capitalismo é danoso ao meio ambiente? Não, o capitalismo é bem danoso ao meio ambiente, é verdade. Quem que vocês acham que fez Quem que imagine na cabeça de vocês? Qual nação seria capaz de causar o maior impacto ambiental na história? Se alguém China. quiser falar. China. Alguém Estados tem outra? Unidos. Estados Unidos. Boa. Vocês têm alguma outra? Brasil. Interessante também. Alguma outra? Brasil, beleza. Rússia. Países árabes. Rússia, interessante seu ponto. Quem falou da Rússia, por que você acha que a Rússia poderia causar um grande impacto ambiental? Inglaterra na Revolução Industrial. Estou gostando de ver, gente. Vocês estão assimilando muito bem geografia com história. Isso está interessante. Vocês estão conseguindo relacionar muito bem as ideias de paisagem, que a gente vai discutir lá na frente. Mas quem falou da Rússia, por que você acha que a Rússia é capaz de fazer isso? Caso você se sinta confortável a falar, pode abrir o microfone e falar. Eu acharia até interessante. Tô pensando, mas acho que eu não sei. Tá, beleza. Então, vamos lá, galera. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Essa imagem é do Mar de Aral. Aral é no
Uzbequistão, Afeganistão. A Rússia pelo tamanho, tá? Não necessariamente um país grande causaria um grande impacto ambiental, mas não, países grandes causam grandes impactos ambientais, sim, Rafael. Muito obrigado. É porque, tipo assim, eu pensei nos Estados Unidos, mas aí alguém falou Rússia, né? Aí eu pensei que poderia ser, tipo, pelo tamanho. Se acontecer algum desastre ambiental na Rússia, já é uma boa parte do planeta que já aconteceu. Entendeu? Deu pra entender? Gostei do seu raciocínio geográfico. Então, vamos lá. Deixa eu só ver um negócio aqui. Mar Cáspio. Beleza. Gente, o maior desastre. Sim, muito bom ponto também, Andressa. Mas o maior desastre ambiental aconteceu na União Soviética. Então, bom, aconteceu na Rússia. Para quem falou Rússia, União Soviética, o maior desastre ambiental do mundo aconteceu lá. E o que aconteceu? Isso aí na imagem é o nosso querido Mar Cáspio. Não foi Chernobyl, Raquel. Embora Chernobyl também, sim, foi um grande desastre, mas Chernobyl já é uma coisa mais nuclear que eu vou explicar para vocês na aula de energia, que eu acho que vai ser a minha. Mas, assim, o maior desastre ambiental que a gente tem é o Mar Cáspio. Por quê? Porque, na verdade, o Mar Cáspio não era um mar. Era um lago de água doce e se tornou um mar de água salgada. Observação, o Mar Cáspio não deságua em nenhum mar ou oceano. É no interior do planeta. Sim, Maria Eduarda, isso é complicado mesmo. Então, o que acontece? O maior desastre ambiental ocorreu no auge da União Soviética. Basicamente por quê? Porque essa região do Mar Cáspio era uma região que usava-se muito a água para irrigar plantações. E, bom, a União Soviética tinha suas plantações e um agronegócio muito bem avançado ali. Porém, eles usaram de maneira irracional. E quando a gente tem irrigação... Como é o nome do mar? Mar Cáspio? Isso, Mar Cáspio. Cáspio? Nome estranho. É o Mar Cáspio. Então, assim, vocês vão falar assim, mas, pô, professor, por que foi o Mar Cáspio, né? O que aconteceu no Mar Cáspio? Aconteceu que, basicamente, a União Soviética usava a água doce de irrigação do Mar Cáspio ali e o que acontece? Na irrigação, a gente vai usando, a água vai batendo na terra e evaporando e a gente vai morrendo nas plantações. Vai se desenvolvendo as plantações ali. Mar Castro. Não, gente, é Mar Cáspio. Lembrem do Caspian, do Crônicas de Nárnia e o Peregrino da Alvorada, que ele é o capitão do navio. Então, assim, basicamente, o que acontece? A União Soviética tinha campos de irrigação ali, porém essa irrigação foi mal usada. E irrigação, por mais que é muito boa, se a gente não usar com cuidado, a gente começa a depositar sais na água. O que aconteceu? Quando eu falar para vocês assim, sais depositados pela irrigação, não estou falando só de sal, NaCl, sal de cozinha. Alguns fertilizantes também contêm sais, né? Sais minerais diversos. Enfim. E essa irrigação foi jogando sais na água do Mar Cáspio. E irrigando, eles não perceberam que estava levantando muito sal. Muitos sais dos fertilizantes, enfim. O que aconteceu? Evaporou tanto tipo de sais da região ao redor que os sais da irrigação transformaram um lago de água doce em um mar de água salgada no meio do continente. Então, esse é o efeito da salinização, que é ligada à prática de irrigação desenfreada e sem cuidados. Então, basicamente, aumentou-se tanto a salinidade da região que basicamente tornou um mar que era
um lago de água doce e um mar de água salgada. Esse é o desastre do Cáspio, causado por salinização e, para muitos, o maior desastre ambiental da história. E aconteceu na nossa querida União Soviética, que também teve Chernobyl. Enfim, aconteceram muitos desastres ambientais. E eu pedi para vocês raciocinarem um pouquinho. Praia no meio da União Soviética. E para virar potável é difícil. Rafael, é um pouquinho difícil. Difícil economicamente. Um pouquinho caro. Então, basicamente, esse é o desastre do Cáspio que acontece na União Soviética. Compreenderam? Pô, gente, Stalin. Eu vou mandar para vocês um documentário depois, mais lá na frente, que chama A História da Maldade. Então, a gente vai ver o Stalinzinho lá. O que vocês estão comentando aqui, galera? Se o Stalin ainda estava vivo quando aconteceu esse negócio aí, eu acho que ele estava vivo, sim. Não estava não, ele tinha morrido já. Ou estava vivo? Não sei. Análise. Eu não sei, depois eu vejo isso aí e falo para vocês, mas foi com a União Soviética. Muito provável que não estava não, mas assim. Vamos para o próximo, laterização. Então, não, gente, Stalin viveu quase 100 anos atrás, Rafael, quase 100 anos atrás. Foi em 1940 até 1960, mais ou menos, ali ele estava vivo. Deve ter uns 100 anos já. Enfim. Bom, temos a laterização, que é um processo que é comum em regiões úmidas. O que é a laterização? Lembra do horizonte B do solo? Então, a laterização é basicamente quando a gente destrói o horizonte O da matéria orgânica e o horizonte A, e fica essa camada marrom gigantesca de horizonte B. Qual que é o problema disso? O horizonte B, só por horizonte B, não é muito produtivo. Então, a gente vai ter um solo muito espesso, mas muito ruim de usar. Porque vai ter muito nutriente, mas vai ser tão compactado a ponto de não dar para fazer nada com isso. Mas por que ocorre a laterização? Porque a gente retira plantas e nutrientes, e quando a gente retira isso, dificulta a raiz entrar novamente. Por isso que tem um debate muito grande sobre os solos da Amazônia, que aí as pessoas falam assim, mas o solo da Amazônia é ácido, isso e aquilo, e blá, blá, blá. Enfim, o que elas falam é verdade? O que elas falam é verdade. Mas o problema maior com a Amazônia é isso aqui, é laterizar tudo. Se a gente retirar aquela camada orgânica inteira da Amazônia, o que a gente tem ali de matéria orgânica e as árvores, e vai ter que retirar coisa pra caramba, enfim, retirou tudo. Vai acontecer isso aí, vai laterizar. Então a Amazônia vai parecer uma incrível fábrica de cerâmica. Que é isso que está na imagem. Professor, então a laterização é quando o horizonte B ou o horizonte A deixa de existir e fica só o horizonte B? É basicamente isso que acontece. E o que acontece quando não se formam outros horizontes? Porque o horizonte B é compactado a ponto de raízes não conseguirem adentrar nele. Então fica uma grande massa de terra gigantesca que não tem nada nela, porque as raízes não conseguem florescer ali de maneira natural. Respondi sua dúvida, Rafael? Respondeu, obrigado. Nada. Então vamos seguindo, galera. E por fim, alguém tem outra dúvida sobre laterização? Então, Isabela. tecnicamente, você cava até chegar nesse solo, porque os de cima não prestam para plantio, mas mesmo assim ele não vai ser o ideal. Repete de novo, por favor, que eu não entendi. Deu um pique aqui no áudio. Ah, tá, desculpa. É tipo, você cava até chegar nesse solo, só que esse solo ainda assim não é o certo para plantio. Não, o que acontece? Por que vai laterizar? Não é bem por aí. Quando a gente põe uma colheitadeira e uma grade para poder arar a terra, a gente vai destruindo os horizontes. A gente destrói o horizonte O de matéria orgânica e o horizonte A. Daí a gente entra no horizonte B. Porém, vocês já viram falar de reflorestamento? Por que grandes fazendeiros têm que fazer reflorestamento ambiental? É justamente para evitar a laterização no Mato Grosso. Então, basicamente, o que acontece?
a gente destrói os horizontes e não vai repondo. A gente só vai tirando, tirando, tirando. Vai chegar um ponto que, quando for plantar de novo, não vai ter só o horizonte B. E o horizonte B não vai conseguir, as raízes não vão conseguir adentrar no horizonte B. Então, o que vai acontecer? A gente vai cavando, 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 retirando, 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 chega no horizonte B. Na hora que a gente vai plantar no horizonte B para retirar, ele não aceita, porque a raiz não consegue adentrar nele. Então, a gente tem um solo laterizado. Já não tem mais serventia. Por mais que ele é espesso, não tem como plantar ali, porque, bom, é muito compactado. Respondi sua dúvida? É pela raiz? Sim, sim, é pela raiz. Ela não vai conseguir florescer nesse tipo de horizonte. A raiz precisa do horizonte O e A para se florescer. Entendi. A vida se dá nesses dois horizontes. O horizonte B é importante para agronegócio porque as máquinas operam melhor no horizonte B, a gente consegue, claro, revirar ele de pouquinho em pouquinho, desde que se tenha horizonte A e O para poder misturar junto com ele. Agora, se só tem ele, não adianta muita coisa. Tudo certo? Tudo sim. Beleza. Vamos pro... Tá. Tem quantos aqui na sala ainda? Galera, a aula acaba que horas? Daqui 10 minutos? Ou daqui 20 minutos? Enfim. Por fim, temos a poluição. Daqui 20 minutos, né? Beleza. Por fim, temos a poluição, que é basicamente a gente faz um aterro sanitário em um lugar aleatório. Esse aterro sanitário vai ter chorume, vai ter resto de cocô, vai ter pilha, sei lá o que mais de poluição que vocês imaginarem aí. Falam qualquer coisa aí, sei lá. Água sanitária, cloro, pilha, desodorante. A rocha-mãe. No caso, Isabela, nesse caso, a rocha-mãe, quando tem a laterização, ela está tão profunda a ponto de não ser nem prejudicada. Mas quando quando o solo já está em estágio de latossolo de um horizonte B bem evoluído, a rocha-mãe já está quase se desintegrando por inteira. Então, ela já foi muito prejudicada, mas assim, claro que tem um efeito sobre ela. Quanto à poluição, enfim, tem chorume, tem desodorante, água sanitária, cloro, cocô de fralda de bebê, enfim. N questões que sujam o solo, resíduo industrial, lixo hospitalar. Tudo isso dessa aguinha maravilhosa. Essa aguinha infiltra na terra e torna a terra improdutiva ou então a terra tóxica. Daí a gente planta, come o alface de lá e bate as caçuletas. Vamos pro time dos pés junto, morremos intoxicado por alimento. Ou então intoxicar a água e a gente tem problemas no futuro, como, sei lá, nosso rim trava, misteriosamente. Professor, por que meu rim travou? Nossa, eu não sei. A gente vai fazer um estudo daqui 20 anos. Aí chega o arqueólogo. O pessoal daqui morreu porque a água estava intoxicada, eles beberam a água e essa água causou complicações no intestino deles, eles morreram. Bom, basicamente isso é o problema da poluição. Que é o mais fácil de compreender de todos, imagino eu. Alguma dúvida quanto à poluição do solo, galera? É tipo uma Chernobyl versão menor. Tudo certo? Peraí, professor. Pode falar. Como esse problema pode ser resolvido? Como que a gente resolve a poluição do solo? Bom, a gente tem duas soluções. A primeira solução é bem cara e a segunda solução também é cara. Mas, enfim, né, a gente paga imposto para isso. O Estado tem que servir para isso, né, para resolver problemas que são caros demais. Daí a gente paga o nosso imposto para que o Estado dê conta. O Estado dá conta? Às vezes ele dá conta. Então, tá, vamos lá. A gente constrói aterros sanitários de maneira correta, que não é barato construir um aterro sanitário. É caro pra caramba, vocês não têm noção. Eu fiz uma matéria só disso quando eu estava... Porque assim, eu sou da geografia, mas eu fiz uma matéria na engenharia sobre isso, que me interessou bastante o tema. Então, não vou empolgar muito aqui, não. Mas, enfim, fazer um aterro sanitário é caro pra caramba. É muito caro. Aí vocês podem perguntar para o professor de química. O professor de química vai saber explicar isso bem para vocês. Falam assim, professor, tem como vocês dar uma aula para a gente explicando como funciona um aterro sanitário? Júlia Penido dá aula de redação ainda? Se sim... Sim. Não, beleza.
É porque a Júlia, no passado, fez umas aulas conjuntas com a gente da Geografia e da Biologia, e em uma das aulas a gente falou sobre coleta seletiva. Que Ela é falou que ia fazer isso esse ano também. Não, então, Ia. provavelmente no segundo, lá pro segundo semestre, vocês vão ver minha cara ou a cara do Guilherme, ou a cara do André na aula dela, mais a cara de alguém da biologia. Enfim, vamos entrar em uma aula com ela só para isso, mas eu vou resumir para vocês. A gente pode fazer um aterro sanitário que é muito caro, ou a gente faz coleta seletiva. Daí a gente separa papel, papelão, plástico, pilha, lixo orgânico, dividimos tudo, reciclamos, não fica tão caro, não fica tão danoso. A gente faz isso? Pois é, não. Então, assim, a gente tem que fazer aterro, que é caro. Mas o Brasil ainda tem um sistema de coleta seletivo bem interessante, a gente costuma fazer aterros bem interessantes também. Claro que não é tudo tão perfeito, mas, assim, funciona muito bem. Vide algumas regiões que são muito pobres que não conseguem, a gente tem problemas. Porque fazer um aterro é caro, então, para municípios pequenos já fica uma coisa bem pesada. Alguma outra dúvida? Tudo certo? Então, vamos lá ver o que é bom para o solo. Nós já falamos tanto mal da terra. Técnicas de manejo e preservação do solo. Vamos lá, uma por uma agora. A gente tem afolhamento. Professor, Oi. o senhor tinha falado que é caro, tipo, um nível de milhão ou de bilhão? A nível de milhão, mas para uma cidade igual Belo Horizonte pode ser a nível de bilhão. Entendeu? Só para você ter uma noção de como é que é. Porque assim, gente, para fazer um aterro, deixa eu ver se dá. A gente tem 15 minutos. Para fazer um aterro, a gente precisa ter espaço, muito espaço, então terra é muito caro. A gente precisa ter um químico, um geólogo, um engenheiro ambiental, um biólogo e, às vezes, um geógrafo. Esses profissionais podiam ter carteirinha do Conselho Regional de Química. Tem que construir uma puta de uma estrutura, uma mega arquitetura de aterro com materiais que são muito caros, porque não é só concreto. É concreto, manta de borracha, enfim, N coisas. Tem que fazer um buraco, tem que ver desse buraco. Aí a gente põe a primeira camada de resíduo. Claro, e tem que separar o resíduo também. Tem um pessoal que trabalha no aterro separando as coisas. Tira-se eletrônicos, faz uma pré-coleta seletiva ali, separa, põe, veda, terra. Beleza, primeiro nível do aterro. Depois, de novo, põe o plástico, põe o resíduo, que não é lixo, é resíduo nome, põe o resíduo, tampa com terra, veda e por aí vai. Tem que fazer uma instalação de gás que custa um horror de caro. Todo lixão, todo aterro vai ter um tubo de gás, que é o gás que está saindo do resíduo. Então, assim, gente, é muito caro. É muito caro. Tanto que Belo Horizonte, por exemplo, tem que compartilhar seus aterros sanitários com NEMS. As duas têm que manter juntos, com contagem. No interior do Brasil é a mesma coisa. Para que a gente faça o descarte correto de lixo, porque, assim, é um tema muito delicado. Por isso que apostar em coleta seletiva é mais barato. E não é recomendável construir em imóvel, porque em aterro, porque os aterros têm que, por mais que depois que eles são, o aterro tem que durar muito tempo, depois do tempo que ele serve ainda, ele é desativado e fica sob observação para ele não explodir. Tem que tirar o gás dele inteiro, enfim. É um processo que é muito longevo. Se tem algum país que faz coleta seletiva, que faz os aterros, ou então pensa formas de soluções inteligentes, é o Japão, que, claro, não tem espaço, tem tudo muito denso e produz muito lixo, então eles têm que fazer coleta seletiva, eles têm que incinerar o lixo. Então, assim, gastam muito dinheiro, gastam mais que um aterro. Mas na frente a gente tem uma aula só disso, eu explico para vocês direitinho. Vocês podem ficar tranquilos. Vamos lá, galera. Preservação e manejo do solo. A gente tem uma técnica que se chama de afolhamento. O que é o afolhamento? Vocês estão vendo o desenho que tem trigo de um lado, milho do outro e árvores dividindo? Então, basicamente é o seguinte. Quando alguém vai trabalhar com a terra em afolhamento, sempre deixa um pedaço da sua terra sem plantar, descansando. Aí plantou aqui, plantou ali, deixa 2 sem plantar e planta em um. Um pedaço da terra sempre fica descansando, sempre fica um pedaço de terra sem plantio ali, porque o plantio é muito ostensivo para o solo, dependendo de como é feito.
Então, assim, a gente vai recuperando o solo de pouco em pouco e continua mantendo uma produtividade razoável. Compreenderam? Isso. Não, 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 Carolina, não é a rotação de cultura. Rotação de cultura é quando só troca. Por exemplo, eu vou explicar melhor no próximo, a rotação de cultura. Mas no afolhamento a gente planta milho e feijão e deixa um pedaço que seria para plantar batata sem plantar nada. Aí depois da gente plantou milho e feijão, colheu milho e feijão, a gente vai deixar esse lugar sem milho e feijão. Nós não vamos plantar nada onde estava milho e feijão e vamos plantar só batata. Não, onde a gente não tinha plantado batata. A gente vende as batatas, pega o dinheiro das batatas, planta milho e feijão, e onde era batata a gente deixa sem plantar de novo. E assim vai descansando a terra, sempre fica um lugar sem plantar. Na rotação de culturas, a terra inteira fica operando, plantando. Aqui, um pedaço da terra descansa. Responde sua dúvida? Entendeu? Tranquilo. Rotação de cultura. Rotação de cultura é basicamente o seguinte. A gente divide a terra em 4 ou 5 partes. Daí a gente começa no primeiro ano plantando à esquerda milho e à direita trigo. No outro ano, a gente troca. Onde tinha trigo, a gente põe milho. Onde tinha milho, a gente coloca trigo. Por que a gente faz rotação de cultura? Porque a rotação de culturas evita pragas e a gente pode também alterar fertilizantes. Então, por exemplo, se você usa muito fertilizante para milho e pouco para trigo, você não sobrecarrega. Você não dá tipo uma carga dobrada na terra. Você dá uma carga muito forte em um lado e muito forte no outro. Em contrapartida, o outro não fica, ou outra coisa que você vai plantar não vai ter uma carga tão forte. Então, assim, a terra respira um pouco. Não, sim, tem no gibi do Chico Bento. Rotação de cultura? Então, Ana, é basicamente assim. A gente planta... Vocês estão vendo o desenho aí? Então, planta milho e trigo, fava e cevada. À direita, a gente plantou trigo. A gente não plantamos trigo no primeiro ano, certo? No outro ano, onde que se plantou trigo, a gente vai plantar milho. Por que a gente vai fazer isso? Para que a gente consiga combater as pestes que dão na terra, que vão ficando que ficam mais resistentes a cada ano. Porque, por exemplo, se você planta milho no mesmo lugar, o seu milho fica mais suscetível a pragas, porque assim, elas vão se adaptando àquele meio. Então, a gente troca por isso, roda-se o cultivo por isso, muda o que está cultivando por causa disso, e também porque o fertilizante, se você bater o mesmo fertilizante na terra, a chance de você poluir aquela terra com o mesmo fertilizante é muito alta, então você troca. Porque você bate um fertilizante de milho aqui, no outro ano você bate um fertilizante de trigo, então acaba que o impacto fica menor. Responde sua dúvida? Sim, cada ano foca em uma plantação. Plantio direto. O que é o plantio direto? Basicamente é o seguinte, a gente plantou batata na terra. Aí você fala assim, tá, plantei batata, colhi batata, mas eu vou plantar feijão agora. E para eu plantar feijão, eu vou tirar tudo e qualquer resquício de batata daqui. Aí tudo que tinha de batata você quebra lá, tipo, manda o trator entrar, o trator vai tirar tudo que tinha lá de batata. Plantou batata, deu batata, vendi a batata, beleza, vou plantar feijão agora. E daí você tira tudo, queima, beleza, bacana, queimou, a terra tá novinha de novo. Porém, para você limpar a terra, você tirou muito nutriente dela, porque você teve que queimar, você teve que passar o trator, enfim. Teve que usar veneno para poder matar tudo, deixar tudo limpinho. E isso é danoso para o solo. No plantio direto, o que a gente faz? Eu plantei batata. Beleza, deu batata. As batatas agora vão secar. Você passa a máquina, mata aquele restante de batata. E aquele restante de batata que está morto, você não vai tirar de lá aquele cisco, essas palhas, igual vocês estão vendo aqui. Você vai plantar feijão em cima dessas palhas da batata. Porque você aproveita a matéria orgânica em decomposição da plantação de batata e usa para sua plantação de feijão. E assim você evita de colocar trator, de colocar veneno, de colocar fogo, para que você
e ainda você usa matéria orgânica. Então, assim, você não perde os nutrientes do solo e você ainda ganha uma carga de matéria orgânica muito maior, plantando diretamente sem limpar a terra. Tudo certo quanto a plantio direto, galera? Para os pequenos agricultores, qual seria a melhor opção? Isabela, você está falando de quê? Da rotação de culturas, do afolhamento ou do plantio direto? Para o pequeno agricultor, eu acho que plantio direto é a melhor opção, mas tem que ver também o que ele quer plantar. Rotação de cultura também é uma boa e o afolhamento também é bem interessante. Para o pequeno agricultor, as 3 opções são muito boas. Aí fica a critério dele. Eu recomendo o afolhamento porque você, dependendo de onde for seu terreno, você evita erosão e movimento de massa. E plantar direto também, porque você evita perder nutriente, então você vai economizar com fertilizante. Responde sua dúvida, Isabela? Tranquilo. Calagem. O que é calagem? Calagem, a gente basicamente vai pegar o nosso querido calcário. Nós vamos moer o calcário, que, bom, tem muito potássio. A gente pega o pó de calcário e bate na terra que não está tão fértil. O calcário, por ser uma rocha que tem muito potássio, quando vira solo, fica fértil. Então, a gente faz uma grandíssima camada de calcário em cima do solo, que não é tão fértil. E essa camada de calcário, que é rica em potássio, vai auxiliar a plantar grãos ali. Então, basicamente, isso é calagem. Calagem é quando a gente usa calcário para poder tornar regiões produtivas ou então recuperar solos muito desgastados, porque o calcário é rico em potássio e magnésio. Sim, Camila, muita gente costuma comprar em floricultura calcário porque auxilia demais devido à grande carga de nutrientes que ele tem, potássio, cálcio, enfim, tudo isso as plantas gostam muito. Porém, a calagem ajuda o solo a se recuperar mais rápido, porém essa tática permitiu com que o agronegócio se expandisse para terras até então de cerrado que não eram tão produtivas. Bom, a gente põe calcário e ela vira produtiva e bom. Temos uma nova fronteira agrícola que está acabando com o cerrado. Mas, assim, é uma técnica que até para o pequeno agricultor é muito boa, porque você pode fazer o afolhamento, deixar a terra descansando e colocar calcário nela. Então, ela vai ficar sempre cada vez mais forte. Tudo tranquilo quanto à calagem, galera? Quando você coloca no sol, tem que misturar. Eu acho que, assim, depende muito. Acho que você pode só colocar lá e molhar que ele faz o serviço sozinho, porque é uma técnica bem natural, mas eu não entendo muito de calagem, não. Tudo certo quanto à calagem, galera? Podemos ir para a última? Sim. Beleza. Curva de nível. O que é a curva de nível? A gente vai plantar seguindo a topografia da região, seguindo as montanhas, para que evite erosão, porque a gente vai fazendo terraços, então a água não vai escorrer de uma vez, a água vai molhar cada terraço até chegar no final. A curva de nível evita erosão por conta disso, porque ela reduz a velocidade da água e, reduzindo a velocidade da água, reduz o processo erosivo. E ainda fica bonito. Sim, fica bonito pra caramba. Então, galera, isso foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Eu vou postar essa aula aqui, mano. Professor, Oi. se as barragens fossem feitas iguais às curvas de níveis, seria bom? Não. Romperia do mesmo jeito. Em recursos naturais, eu explico para vocês por que as barragens no Brasil rompem e por que as barragens no Canadá não rompem quando elas são feitas com a mesma técnica. É uma discussão que é um pouco mais demorada. Mas basicamente não resolveria o problema. Inclusive, eles fazem curvas de nível em algumas barragens, mas a barragem não rompe por causa de erosão. A barragem rompe por causa de peso. Vou explicar para você. Imagina um monte de barro. Beleza, o barro secou. Por fora está seco. Mas começa a chover em cima desse barro. Ele vira barro de novo. Por isso as barragens arrebentam. Porque ela pega muita umidade, o que estava seco começa a ficar molhado, começa a vazar, o interior não secou ainda e, puf, explode. Por isso temos problemas em barragens. Mas lá na aula de recursos naturais eu explico melhor isso para vocês. Então, gente, é isso a aula. Comentários, dúvidas, sugestões?
estou à disposição de vocês. Fico feliz porque consegui passar o conteúdo de pedologia muito rápido, né? Era uma coisa que eu e o Guilherme e o André tínhamos receio. As próximas 2 aulas também serão, imagino que nesse mesmo ritmo, porque vem clima e, se eu não me engano, biogeografia. E são conteúdos que são muito extensos, mas, assim, em uma aula a gente consegue. Obrigado a vocês. Quero agradecer a Thaís também, que ajudou a gente hoje nesse trampo aqui, a gravar a aula, né? E ela também é uma boa companhia. Inclusive, a Thaís vai ficar mais velha. Ela vai fazer 21 anos, eu vou jogar ovo na cabeça dela. Então, é isso, gente. Estou à disposição de todos. Obrigado a todos. Obrigado, Thaís. E é isso, gente. Boa noite a todos.